terceiro capítulo. Vamos lá, irmãos. Por que o crente sofre tanto? Já falamos algumas palavras, mas vamos falar com mais convicção, pregar com mais convicção a palavra. Por que o crente sofre tanto? Considero eu, os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Quantas vezes, amados e amadas, estamos convictos de estar fazendo tudo certinho, respeitando os mandamentos em oração, em comunhão com a igreja. De repente o mundo despenca sobre a nossa cabeça. Naquele dia em que você imagina que tudo se manteria na mais perfeita ordem, vem o inesperado, a perda do emprego, bate o carro, uma traição, um acidente, a morte de um filho, muita dor, medo, desgraça e insegurança. Passar por provações sem deixar os ombros caírem, talvez seja um dos maiores desafios para os servos de Deus. Mas por Ele, que permite que o crente sofra, por quê? Essa pergunta sempre vem à tona, né, amados e amadas? Quando as coisas não vão bem, o ser humano é imprevisível. Quando o entrave da saúde afeta alguém da família, ou nós mesmos, quando os negócios deixam de ser lucrativos, prosperidade, fama, tudo vem redondo, quando ocorre traição no relacionamento amoroso ou há qualquer outro entrave que causa muita dor, quando o sofrimento chega, entretanto, considerando a bondade e justiça de Deus, para algumas pessoas é difícil entender que as lutas também podem ser desígnios dele. As batalhas diárias, né, amados e amadas, não são exclusividade dos ímpios. O cristão também enfrenta dificuldades, provações, privações, algumas vezes até desafiadoras, que as experimentadas por aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor Salvador. O próprio Deus nos orienta na Bíblia para que tenhamos bom ânimo a fim de vencer esse mundo. João capítulo 16, verso 33. Então, a diferença está na forma de ser, atravessar o deserto. Para o cristão fiel, o percalço da vida pode representar um caminho para o fortalecimento, fazendo, como diz o ditado, do limão uma limonada. Isso nos leva à comunhão mais perfeita com o Criador, e não devemos nos preocupar se estamos passando pelo seu crivo. As lutas não cessam, mas a partir delas somos aprimorados. É isso, somos aprimorados. Apesar de desligar a música. Para o cristão fiel, o percalço da vida é difícil, eu sei. Apesar de não serem desejados sofrimento por ninguém, ninguém quer. As batalhas se apresentam grandes, considerando que grande parte delas são atraídas por nós mesmos. Da seguinte forma: as lutas e provas são consequências, às vezes, até de má escolhas. Quando os nossos pais, primeiros, optaram por desobedecer a Deus, mesmo não pecando, recai sobre nós as consequências do pecado de nossos pais. O pecado não passa de pessoas para pessoas, mas infelizmente as consequências passam. Como eu digo sempre, você deve perdoar. Sempre. Você é perdoado por Deus, mas fica a penitência. Nesse caso, as lutas são consequência do pecado originário. A Bíblia fala que o Senhor açoita e corrige os que ama. Sendo assim, quando esse sofrimento vem de Deus, sabemos que não será acima do que suportamos. O seu fardo
não é além do que se possa carregar, pois há um condão a nos fortalecer. Assim como o sol e a chuva endurecem as árvores do campo para suportar vendavais, as lutas também nos fazem fortes. Além disso, na luta sempre buscamos estar perto de Deus, sempre buscamos o espiritual. Observe ele, destacando que as situações adversas fazem o cristão ser mais cristão. Quando perguntamos sobre o porquê os ímpios prosperam, enquanto nós, crentes, sofremos, somos humilhados, é uma questão recorrente de todas as gerações, desde o Gênesis até o Apocalipse que estamos. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu falar que algum crente expressar sua insatisfação através de uma pergunta: em quem ou no que esse crente crê? Sempre olhamos a vida do outro, e principalmente daqueles que não conhecem a Deus, como sendo o seu Salvador, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Salvador. Tenho certeza que vocês irão orar, perseverar na fé, nas condições de crente. Nós achamos o direito de termos sempre Deus no nosso coração. Se somos humilhados, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados, eu curarei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Quanto aos que se sentem vítimas ou rebaixados, a humilhação não é uma condição, mas uma posição. Quem se humilha diante do Senhor não se afeta diante de uma humilhação terceirizada. À medida que permitimos que o nosso ego cresça, aí sim precisamos começar a nos preocupar. O Senhor Jesus não foi humilhado, mas a si mesmo se humilhou, se entregou e se sacrificou por nós. Sendo Ele o nosso principal modelo, devemos aprender a colocar o nosso coração no lugar certo. O que faz Deus permitir o sofrimento do justo? Para o crescimento em graça e conhecimento da palavra de Deus. Perseverar sempre, amados e amadas. Tende por motivo toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança e provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 2. A promessa da vitória, do alcance de dias melhores, do alívio que é proporcionado somente pelo Senhor, está na clara palavra. Mas ainda assim, há quem se renda ao desânimo, aos maus pensamentos, ao conformismo da derrota. As pessoas desistem da caminhada cristã durante ou após as lutas, exatamente por falta de confiança em Deus, de fé, por não se resignar com o sofrimento. Mas as pessoas se esquecem de que foi Jesus quem disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. E quando vem as batalhas, esses indivíduos, essas pessoas, tentam desistir pela fraqueza, porque não tem amor a Jesus, a ambição tomou conta do seu dia a dia. Então, temos que ter fé em Deus, não questionar o poder da existência de Deus. Na avaliação nossa, haveria certeza que Deus jamais nos abandonaria
durante a jornada. A lógica inversa também é verdadeira. Sentencia quem crê no Pai não desiste nunca. Embora sofra, chore, está certo que sofrer com Ele é melhor que se alegrar com o mundo. Ainda que precise andar por caminhos estreitos, não há métodos ou 7 passos disso ou daquilo. Não tem mandinga e nem simpatia para resolver o coração do homem. Existimos à medida que nos fortalecemos em Deus e enfrentamos a situação. Então, amados e amadas, temos que ouvir a palavra de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 28 e 30. O amor de Deus não basta mais. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Quando te achas incapaz e diz: a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 9. Encoraje-nos, reconhecendo que o cenário é desesperador e a sensação é de que vamos passar a eternidade naquela situação, porém, resistir à vontade de parar ou retroceder nos alivia definitivamente, tendo em vista que se travarmos no meio caminho e esmorecermos, iremos apenas permanecer no mesmo cenário adiante do fim. Então, amados e amadas, temos que ser fortes, temos que orar, perseverar, porque o enigma do sofrimento é a razão do qual Deus permite para nós, como já disse, para nos santificar. E perguntamos então, qual o benefício de tentar viver de acordo com a instrução de Deus se todos têm que sofrer? Esse dilema é difícil. 1 Pedro dedica-se exclusivamente ao sofrimento dos cristãos. Ele entendeu que o significado do sofrimento das pessoas que vivem uma vida justa à luz de Jesus Cristo e de seu sofrimento. Pedro vê duas categorias de sofrimento. Uma é por causa da justiça divina, que nos leva a aproximar-se mais do reino de Deus, e a outra, que é totalmente inútil, por ser geralmente o resultado de problemas que atraímos para nós mesmos. Entretanto, precisamos sinceramente da ajuda de Deus para ambas as categorias do sofrimento. Deus tem algum propósito ao permitir o sofrimento seu, amado e amada. Porque se isso fosse chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Pois vós foi concedido por amor de Cristo não somente a crer nele, mas também a padecer por ele. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque isto é agradável, que alguém por causa da consciência para com Deus suporte tristezas, padecendo justamente. 1 Pedro capítulo 2, verso 19. Como os cristãos deveriam enfrentar então o seu sofrimento nas mãos dos outros? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 10. A Bíblia explica bastante acerca do sofrimento justo nesta presente era perversa que nós estamos. A maior parte do sofrimento é causado pela influência nefanda do diabo, que atinge os conceitos e as atitudes das pessoas. Precisamente antes de sua crucificação, Jesus explicou aos seus discípulos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Atenção, servos do Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se guardarem as minhas palavras, guardarão também a vossa. João, capítulo 15, versos 19 e 20. Paulo nos diz que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12, comparando com 1 Pedro, capítulo 3, verso 14, muitas das perseguições suportadas pelos cristãos eram realmente contra Jesus Cristo mesmo. O verdadeiro alvo era a objeção à vida que ele viveu e o que ensinou. Pedro explica claramente, amados e amadas, não estranhei a ardente provação que veio sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo Jesus, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Os justos sempre suportarão o sofrimento por servir a Deus. Irmão, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, verso 10. Todos os profetas de Deus sofreram por serem fiéis a Ele. Alguns escaparam, outros perderam a vida. Daniel foi lançado à cova dos leões por causa da sua crença e prática, mas Deus o livrou. Daniel capítulo 6, verso 15 e 23. Seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abnego, foram condenados à morte na fornalha do fogo ardente. Porque não se prostraram para adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, mas Deus livrou as suas vidas miraculosamente. Daniel capítulo 3, versos 18 e 29. Davi clamava constantemente a Deus para livrar dos seus inimigos. Salmo capítulo 7, verso 1 e 2. Mas devemos notar especialmente a sua confiança em Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua benignidade, para os livrar da morte e para conservar vivos na fome. Salmos capítulo 33, versos 18 e 19. De uma maneira geral, amados e amadas, Deus deseja livrar os seus servos. Todavia, alguns foram torturados por causa do reino de Deus, e outros ainda terão que dar suas vidas como mártires no futuro. Atenção, amados e amadas. Isaías é identificado na tradição como um profeta que foi cerrado ao meio. Hebreus capítulo 11, verso 37. Lemos que uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite, ainda cadeias e prisões. Estevão, por exemplo, jovem, pouco antes de ser martirizado, exclamou em voz alta para aqueles que estavam prestes a apedrejá-lo, ao qual dos profetas não os perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vida do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e homicidas. Atos, capítulo 7, verso 52. E tem sido sempre assim, amados e amadas. Isso começou com Caim e Abel, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, disse Jesus, não sendo como Caim, que era maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. 1 João, capítulo 3, versos 11 e 12. A Escritura explica, amados e amadas, quem anda na sua retidão teme ao Senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos despreza-o. Provérbios capítulo 14, verso 2. As pessoas cujos caminhos não são de Deus expressam indiretamente a sua hostilidade contra ele, ao direcionar seu ódio e desrespeito aos seus servos. Pedro descreve claramente essa atitude, e referindo-se àquele que ama os caminhos deste mundo, e acha estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreados da devolução, blasfemando de vós. 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Qual foi o apóstolo que aprendeu que o seu ministério seria cheio de sofrimento? Pois eu lhes mostrarei, o apóstolo foi Paulo,
quando lhe cumpre padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, verso 16. Em primeiro lugar, quando Deus o chamou, o apóstolo Paulo teve que aprender que parte do seu trabalho para Cristo seria sofrer. Os sofrimentos de Paulo estavam diretamente relacionados ao grande propósito da sua chamada. Ele foi comissionado por Jesus Cristo e ressuscitado para ir aos gentios, para lhe abrir os olhos a fim de que convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos capítulo 26, verso 18. Sua missão atraiu grande oposição e perseguição. Que tipo de sofrimento Paulo teve que enfrentar? 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em perigos de salteadores, em perigos da minha raça, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. 2 Coríntios, verso 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 25 e 28. Vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e 33, Paulo descrevendo vividamente as inúmeras humilhações, perigos e injúrias que sofreu para levar a cabo sua missão de divulgar o evangelho a todos os lugares. Ele registrou como sofreu enquanto proclamava o evangelho do reino de Deus. Alimentar o rebanho de Deus, os membros da igreja de Deus, também era uma parte essencial de sua missão, e a amorosa dedicação de Paulo às igrejas pesava muito sobre seus ombros. Paulo disse, amados e amadas, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Portanto, nós também sabemos que não é possível divulgar o evangelho nesse mundo caótico e enfermo pelo pecado, sem encontrarmos a oposição e perseguição. Nem todos experimentam a mesma intensidade e grau de resistência. Cristo conhece a nossa capacidade. Ele entende os talentos e limites de cada membro seu. Contudo, o sofrimento por causa da pregação da verdade de Deus faz parte da vida de todo verdadeiro cristão. E isso era um fator constante na vida de Paulo, de seus companheiros. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 11 e 12. Como foi a perseguição a Paulo, que afetou sua reputação, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor? Mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo capítulo 2, verso 9. Paulo trabalhou sob as nuvens da desconfiança e falsas acusações. A maioria dos líderes judeus o considerava um traidor e os romanos estavam sempre em dúvida se deveriam tratá-lo como cidadão romano, confuso, um agitador, inveterado ou um criminoso. Por fim, ele morreu por suas crenças. Demonstrar um carinho cristão pode ser perigoso, sim, amados e amadas. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais minha vida expuseram às suas cabeças. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Os primeiros cristãos, amados e amadas, arriscavam suas vidas para assistir o Paulo e os outros membros da igreja. Hoje temos provas. China, Coreia do Norte, e pelo seu serviço dedicado aos companheiros cristãos, Paulo, por praticar diligentemente a regra de ouro, Mateus capítulo 7, verso 12. O livro de Romanos nos diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorais com os que choram, Romanos capítulo 12, verso 15. Se amarmos verdadeiramente as pessoas, algumas vezes vamos sofrer com elas ou por causa delas, direta ou indiretamente, uma vez que os cristãos são membros uns dos outros e parte do mesmo corpo. Essa é uma forma de servirmos uns aos outros e orar a Deus, sabendo que os mesmos sofrimentos estão cumprindo entre vossos irmãos no mundo. 1 Pedro capítulo 5, verso 9. Qual deve ser a reação correta de um cristão
que é tratado injustamente. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome. 1 Pedro capítulo 4, verso 16. Portanto, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Jesus explicou aos seus discípulos a razão por que deveriam responder aos maus tratos com amor, bondade e boas obras. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai, que estais no céu, porque ele fez nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 44 e 48. Os cristãos são chamados para ser a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Ele tem sempre de refletir o caráter do Pai Celestial, que provê a necessidade da vida até mesmo para os injustos. Os cristãos têm que viver como exemplo mesmo sob as mais difíceis situações. E vós vos tornardes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 e 7. Como o cristão deveria sentir-se a respeito do sofrimento pelo reino dos céus? Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que a vós seja revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. Ninguém compreendia tão bem o sofrimento de um cristão como Paulo. Além do sofrimento descrito, ele suportou o espinho da carne, como citei lá em cima, provavelmente um gravíssimo problema de saúde que o levou a pedir alívio a Deus. Em 3 oportunidades, a resposta de Cristo foi: atenção, servas do Senhor. A resposta de Cristo foi: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 9. Amém? Ter uma perspectiva clara do futuro e o entendimento do propósito de Deus para nós é fundamental para enfrentar as dificuldades da vida. Apenas quando esperamos seriamente a glória de Deus é que podemos ver o nosso sofrimento numa perspectiva adequada. Certamente, nossas provações e dificuldades são reais e não podem ser ignoradas. Contudo, quando comparado com a certeza do resultado de nossa grande chamada, Filipenses capítulo 3, verso 11 e 14, para compreender mais claramente o propósito de Deus para você, não deixe de ler esse versículo. Qual será o teu destino, amado e amada? Então, o chamado ao ministério é o chamado ao sofrimento. Quero dedicar essa palavra aos pastores e aos missionários. O que vem à sua mente quando você considera o chamado para o ministério pastoral? Para criar fama? Para dizer que é o cara? Não. Pregar a verdade para um público extasiado? Entregar doses ofuscantes de oratória brilhante para uma plateia? Desvendar os mistérios do casamento quando estiver aconselhando? Ser um líder arrojado, dinâmico, visionário que desenvolve um poder cativante no seu ministério? Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 e 9, é-nos oferecido um relance do diário de Paulo, um pedaço de vida de um homem no ministério. E o relance revela uma verdade surpreendente chamada ao ministério. É o chamado ao sofrimento. Esses versos trazem definição, claridade e talvez mais importante, realidade no seu ministério pastoral. Ele serve como um chamado para testar você, pastor, missionária, pastora.
O chamado ao ministério não é um chamado para a celebridade, mas um chamado para o sofrimento. O chamado ao ministério não é um chamado para o conforto, mas para a fraqueza. Você não está disposto a sofrer por causa do evangelho? Você pode querer considerar outra vocação? Paulo, no versículo 8 e 10, nos apresenta uma experiência horrível que ele teve na Ásia. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confie em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará nos livrar. Paulo não especifica os detalhes dessa tribulação. Poderia ter sido o tumulto em Éfeso, Atos capítulo 19, poderia ter sido algum tipo de briga com bestas selvagens, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, ou poderia ter sido perseguição ou doença. A natureza precisa de experiência, nos foi retida, o que provavelmente significa boas notícias. Por quê? Porque Deus fala a todos nós através da palavra de Paulo. Nós podemos, no sentido, importar a tribulação de Paulo dentro da nossa própria perturbação. Nós podemos não saber o contexto da aflição de Paulo, mas nós sabemos que foi além das forças dele em suportar. Na verdade, isso fez com que ele se desesperasse até por sua vida. Pense no que está sendo dito aqui. Paulo está descrevendo um tipo de período pré-suicídio. Ele usa a palavra que descreve um massacre emocional. Era uma experiência de fraqueza incompreensível. Paulo estava destruído, sem meio de escapar. Ele estava em tal aflição emocional que sentiu como se estivesse recebido uma sentença de morte. Você ainda quer um ministério? Pastor, pastora? Se sim, você também pode passar um tempo na Ásia. Pode haver momentos nos quais você se sinta destruído, aprisionado, perseguido, sem esperança. O seu calendário pode evaporar vagarosamente diante dos seus olhos. O som gigante da sucção pode ser paixão, deixando seu coração conforme você luta contra a falta de esperança. Você pode estar preparado para esse tipo de experiência no seu ministério? Antes de você abandonar o seminário, há boas notícias. Paulo não escreveu essas palavras simplesmente como exercício terapêutico. Paulo preservou essa história porque ele queria reencontrar o livramento e ele experimentou. Deus também quer que você saiba também experimentar esse livramento, amados e amadas. Claro, haverá dor. Algumas vezes, como foi Paulo, a dor irá ser sem precedentes, mas você pode avançar pelo ministério, confiante de que Deus irá encher a sua dor de propósito, assim como ele fez com Paulo. Olhe para as primeiras palavras do versículo 9, para que não confiemos. Paulo está dizendo que havia um drama em sua vida, aquele que estava ordenando certos resultados, dando significado às aflições que ele estava experimentando. Esse, Paulo, era o apóstolo de Deus. Deus intencionalmente levou Paulo a um lugar de fraqueza no ministério, o qual, por sua vez, levou Paulo ao desespero. Por que Deus faria isso, amados e amadas? Porque Deus se importa muito com o que, em quem nós confiamos. Sabe de uma coisa, amado e amada? Nós não levamos em consideração a questão da confiança tão seriamente como Deus leva. Deus é tão sério a respeito da nossa confiança que Ele criará os piores momentos de nossas vidas. Atenção, servos do Senhor, para nos forçar a confiar nele. Algumas vezes, o melhor trabalho de Deus acontece quando somos forçados a parar de tentar decifrá-lo. Temos que começar a confiar nele. Em meio a essas tribulações, servos do Senhor, nós não entendemos por que estamos experimentando. Atenção, servos do Senhor.
Por 2 anos, José foi um brilhante exemplo de pureza, mesmo quando a esposa de Potifar procurava seduzi-lo. Então, inesperadamente, inexplicavelmente, ele foi posto na cadeia, sem discussão, sem explicação, sem interpretação. Deus o move do palácio à prisão. Lendo Gênesis confortavelmente, nós podemos ver porque Deus permitiu que isso acontecesse, mas José não sabia por quê. Se você é chamado, pastor ou pastora, ao ministério, espere momentos como o de José, aprisionamento no fogo da aflição, onde a dor parece arbitrária e sem sentido. Algumas vezes simplesmente apraz a Deus sacudir as suas vidas. E é engraçado que ele não se sente obrigado a se explicar para nós. Nessas oportunidades, o salvo de Deus será, em parte, produzir confiança em nós. Confiança quase sempre envolve o podar e o se despir. Os homens que consideram o ministério precisam ver algumas notícias sóbrias. Se você plantar uma igreja e se tornar um pastor, pastora, Deus irá inevitavelmente conduzir você através das tribulações, onde não há uma resposta clara. A questão de quê? Por quê? O jovem presbítero pode ser afetado de câncer? Sim. Por quê? Um casal mais velho irá causar divisão à igreja? Por quê? Seu amigo mais próximo irá deixar a igreja? Por quê? Enquanto você considerar o chamado ao ministério, pergunta a si mesmo. Atenção, pastoras. Eu estou disposto a sofrer emocionalmente ou mentalmente pela causa do evangelho, igual Paulo? Antes de você responder, contudo, lembre-se que esse sofrimento não é aleatório ou sem objetivo. Deus planta o evangelho mais profundamente quando ele semeia o sofrimento nos seus servos. Pastores, eventualmente, descobrem que Deus não só faz todas as coisas cooperarem para o bem. Romanos capítulo 8, verso 28, mas também faz com que o sofrimento do pastor coopere para o bem da pessoa a que ele serve, o seu rebanho. O sofrimento virá, pastor, mas a lição da confiança, da experiência do livramento farão com que isso vale a pena, igual Paulo. Amém? Terminando essa pregação, a primeira fase sobre por que o cristão fiel a Deus sofre tanto nessa vida. Vou pregar a segunda parte na próxima sexta-feira. Espero que o Divino Espírito Santo, através desse servo, tenha passado a palavra a você, que ao ouvir essa palavra, tenha tocado o seu coração e você, nas trevas que você se encontra, que essas palavras sirvam como luz para te conduzir para o bem, para o caminho certo, aonde você terá as mãos de Jesus que te levará até o reino de Deus, igual Paulo. Então, amados e amadas, que o sangue de Jesus, derramado na cruz, lave o corpo, a alma e o espírito de todos os fiéis da palavra, os amados e amadas filhos, Igreja Novo Reino, crianças e o mundo que vai ouvir essa palavra dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Que o sangue de Jesus repreenda todo o mal que está sob o seu jugo. E, nesse momento, expulse o demônio, ordeno para as prisões do inferno em nome de Jesus. E tire toda a dor, toda a depressão, todo o sofrimento, toda a maldade, toda a maledicência e coloque em seu coração somente paz, harmonia, fé, fé em nome de Jesus. Glória e divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu ósculo santo, saúdo vocês, amados e amadas, em nome de Jesus.